Boa noite, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós. E nesta noite, o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, possa de uma forma eficaz falar aos nossos corações, liberando as bênçãos sobre todos nós, e que você aí no seu lar, por onde quer que você esteja, possa assim ser alcançados. Estamos aqui hoje no nosso terceiro e último episódio de um trabalho a qual temos desencadeados, quando falamos um pouco sobre batalha espiritual, falamos de possessão e opressão, falamos sobre libertação, falamos sobre as represálias do adversário, e hoje nós vamos fechar com chave de ouro, falando sobre a unção, a importância da unção. Mas antes, eu quero orar ao Senhor com você, meu caro amigo, meu irmão. Oramos a Ele. Ó Deus de Israel, te damos graças, porque grande é o Senhor em bondade, em misericórdia e em poder. Reconheço, ó Cristo, que a sua mão está estendida sobre nós. O seu olhar está voltado para a humanidade. Se não fosse as suas misericórdias, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Então, logo em cada amanhecer, é um milagre que não se repete. Obrigado, ó Cristo, pela oportunidade de estarmos aqui nesta hora, para fazermos aquilo que é a sua vontade. Olha para os lares aflitos, em conflitos, as famílias desesperadas. Olha para todos nós. Pai, em nome de Jesus, eu te suplico que venha conduzir este pleito para a glória e a honra do seu excelso nome. Amém, e Deus seja louvado. Nós abrindo as nossas Bíblias no livro de Tiago, no seu capítulo 5, Tiago, capítulo 5, versículo 14. Mas antes eu quero falar um pouco sobre a trajetória, a nossa trajetória neste mundo. Entendo que absolutamente ninguém vem ao mundo simplesmente por vir ao mundo. Ou melhor, ninguém vem ao mundo por acaso. A Bíblia relata que em tudo há um propósito de Deus. Então, logo, se você veio ao mundo, é porque na sua passagem neste mundo há um propósito de Deus. Cabe você procurar saber quais são os propósitos que Deus tem para com a sua vida, nessa sua trajetória no mundo, até porque nenhum de nós estamos no mundo para semente. Estamos de passagem nesta terra, estamos em um mundo que não fazemos parte dele. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Entendemos que o homem, quando enfatizo a palavra homem, a Bíblia abrange, alcança ambos os sexos. O homem é um projeto de Deus, é uma realização dos sonhos de Deus.
E o homem veio ao mundo, o homem foi feito por Deus e para Deus. Então logo o homem foi feito para adorar a Deus. E nós olhamos na imensidão deste mundo e observamos algumas coisas nos chamam bastante a atenção. É de que tudo quanto há neste mundo pertence a Deus, é dele. Então para ele sempre a honra, a glória, o louvor e toda adoração para todos sempre. E nós, peregrinos em terras estranhas, e às vezes nos sentimos tão presunçosos, nos sentimos tão arrogantes, algumas vezes prepotentes, achamos até às vezes que estamos acima de todos, e a realidade, nós não passamos de pó, nós não passamos de si. O ser humano é a morada, o ser humano, o corpo é a casa do espírito e da alma, e tudo quanto Deus criou foi para o nosso bem. Só que o diabo, o nosso adversário número 1, porque nós lutamos contra 3 terríveis e ferozes inimigos, e que a cada dia precisamos vencer. Cada dia precisamos vencê-los, que é a nossa luta. Os 3 terríveis inimigos é o diabo, a carne e o mundo. Mas nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Porém, esse território, ele é disputado. O homem foi feito para ser morada do Espírito Santo. O homem foi feito habitar do Espírito Santo. Mas tem um ser que quer habitar em um lugar aonde ele não tem direito. É inadmissível que habite em nosso ser um ser contrário ao Espírito Santo. Portanto, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, é inadmissível um outro Espírito fazer morada na sua casa. Ok. Por sermos um território muito disputado, porque alguém quer invadir a sua casa, a Bíblia nos ensina a estarmos sempre em guarda. Quando eu digo que a Bíblia nos ensina a estarmos sempre em guarda, é porque a palavra de Deus, ela diz assim para mim e diz para você. É uma observação: a Bíblia não manda você primeiro orar. A Bíblia manda você primeiro vigiar. Ela diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ela manda primeiro você vigiar. É o que está acontecendo, o oposto, que muitas pessoas estão orando, mas não está vigiando. E o que vai fazer um arrastão na humanidade para aquele lugar que ninguém quer ir, são os detalhes que precisam ser observados. As pequenas coisas é necessário que nós observemos. Ok? Então vamos falar um pouco, nós já falamos, os assuntos que foram abordados foi ministração em libertação, o primeiro assunto. Os atributos naturais, nós falamos sobre os atributos naturais, os dons espirituais, nós falamos, eu quero até relembrar que nós falamos que os dons espirituais, eles vêm pronto, né? Ele vem do trono de Deus. Os dons espirituais, nós buscamos os dons espirituais diferente do fruto do Espírito, né? Que é gerado dentro de nós. O fruto do Espírito, então, logo se entende que é um processo. E por essa razão que eu insisto em dizer, aprove a vontade de Deus ao seu estar aqui, nós planejamos esse momento,
mas eu estou em um processo. Eu estou buscando alcançar a estatura de um varão perfeito, ok? Então falamos sobre os dons espirituais, que são 9 dons espirituais, e falamos do fruto do Espírito, que também são 9 o fruto do Espírito, porém o Espírito é o único que opera tudo e em todos, ok? Falamos sobre opressão e possessão, que é diferente, a possessão é diferente da opressão. Falamos do processo de libertação, falamos da renegação, nós falamos da limpeza da casa e hoje nós estaremos falando sobre a administração da unção. Esse trabalho é uma atividade realizada pelo pastor Aquiles, pastor da Igreja O Brasil para Cristo, ou melhor, pastor na Igreja O Brasil para Cristo, na cidade de Resende, aqui na Itapuca. Bem, os dias de culto nosso aqui na Itapuca, os nossos cultos são realizados todas as segundas-feiras, estudo da palavra. O pastor Felipe, vice-presidente do campo, ele está desencadeando um curso com grande eficácia e que todos possam aproveitar, valendo-se desta oportunidade. Outros sim, também, às quartas-feiras no culto evangelístico, uma grande explosão de glória. Você estando aqui nessa metrópole, é uma honra recebê-lo aqui na nossa casa. A casa é do Senhor e você será sempre bem-vindo para adorar o Senhor. Se a casa é do Senhor, a casa é sua, a casa é do Pai. Na sexta-feira, às 15 horas, nós temos a tarde da bênção com a missionária Elizabeth. A tarde da bênção tem sido abençoada, Deus tem trabalhado, bradado na vida de pessoas através daquela humilde serva. E ainda também aos sábados nós temos uma série de atividades na igreja, criança, jovem, adulto. Seja bem-vindo a compartilhar conosco dessas atividades. Aos domingos, às 8 horas da manhã, consagração. Às 9 horas, a EBD, Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo, a maior universidade do mundo, ok? Já às 17 horas, nós temos o ensaio do grupo do Ministério de Louvor Tecido Pequeno, e às 18h30, imperdível, grande culto de adoração ao Senhor. Amém? Então, esses são os dias de cultos normais da nossa igreja. Esta semana nós estamos com uma festividade, aprovando Deus, será realizado na sexta, no sábado e no domingo, concernente ao nosso 45º aniversário desta igreja, nesta localidade. E eu quero convidar a você a participar conosco. Serão momentos inexplicável, é imperdível este momento. Eu quero contar com a presença da vossa pessoa conosco, compartilhando esse momento tão benéfico na presença de Deus. Então, na sexta-feira, a abertura do nosso culto de gratidão ao Senhor pelo transcorrer do 45º aniversário da Igreja Brasil para Cristo na Itapuca. Ainda também no sábado nós temos a participação da Igreja Assembleia de Deus de Parque Flora, Rio de Janeiro, a participação da banda, da orquestra ASAF, da Assembleia de Deus de Três Corações, Rio de Janeiro. Estará pregando a palavra o pastor Emiliano, e você é o nosso convidado. Venham e participem conosco. Porém, no sábado, nosso culto vai dar início às 18 horas. Venham todos e alegrar conosco por essa tão grande vitória.
retrocedendo um pouco, a sexta-feira o nosso culto dá início às 19 horas. A pastora e cantora Lília estará pregando a palavra, ela estará cantando e pregando a palavra de Deus. Sim, agora vamos lá no domingo, né? No domingo nós teremos aqui pela manhã o nosso batismo ali na Ponte do Arco. Estaremos ali às 9 horas da manhã na Ponte do Arco, onde estará sendo efetuado o batismo, o sepultamento da velha natureza. Nós estaremos sepultando a velha natureza e reintegrando a sociedade, uma nova pessoa para a glória e a honra do nome do Senhor, ok? E às 15 horas, no decorrer do dia, a delivery, já às 18 horas, às 17 horas, ensaio do louvor, e às 18h30, às 17 horas, ensaio do louvor, às 18h30, olha só, hein? Às 18h30, culto centralizado, Santa Ceia, ministração da palavra. Teremos uma série de eventos, de programações a ser realizadas, e eu quero convidar a todos. Bem, dito isso, eu quero vos informar um pouco sobre o nosso curso de teologia, um curso básico de teologia avançado da igreja, o curso da Faculdade Teológica Iguaçuana, um curso de alto nível, e os nossos cursos são todas as primeiras e terceiras sextas-feiras de cada mês. O curso é rotativo e eu quero convidar a você, matricule-se no curso, venha fazer teologia, venha crescer no conhecimento. Dito isto, que bom que eu posso falar isso para você. Como você está na sua casa? Como foi o seu dia? De repente você teve um dia atribulado, você teve um dia de dificuldade. Eu quero dizer para você que hoje pode ser a noite da sua vitória, ok? Se você quiser entrar em contato com o pastor Aquiles, o meu WhatsApp é 24 999 40 1978. Anota aí, 999 40 1978. Pastor Aquiles, estou à sua disposição. Ah, mas o senhor é pastor da Brasil para Cristo? Não, eu não sou pastor da Brasil para Cristo. Eu sou pastor na Brasil para Cristo, porque, aleluia, eu sou ovelha e servo do Deus Altíssimo. Aonde Deus me mandar, eu irei. Eu não prego a placa de igreja, eu prego Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Eu era um desses perdidos e por misericórdia eu fui alcançado. A Bíblia diz que não fui eu quem escolhi, mas foi Deus quem me escolheu. Ele me convidou, Ele me chamou e eu disse: Deus, eis-me aqui. E o que eu quero mais é fazer a vontade de Deus. Dito isto, então, meus queridos amigos ouvintes, o que está acontecendo com você? Quem sabe você está desenganado pela medicina? Quem sabe você está no fundo de um poço? Quem sabe você está em um quarto fechado? A vida não significa absolutamente nada mais para você. Quem sabe você está pensando em desistir, dar cabo da sua vida. Quem sabe você está pensando em abandonar a sua casa, a sua família. Quem sabe você acabou de dizer: não há mais solução, não tem mais jeito, e eu estou aqui para te mostrar uma saída, e esta saída é Jesus. Jesus é a única saída. As suas perguntas sem resposta, Jesus é a resposta para as suas perguntas. Essa pergunta está na sua garganta, você não encontrou resposta, Jesus é a resposta, ok? Prosseguindo aqui, vamos explorar esses 20 minutos que me restam. Eu quero falar então sobre a limpeza da casa, ou melhor, ratificando, eu quero falar um pouco sobre a unção. Tiago capítulo 5, versículo 14, diz assim então a palavra: Está alguém entre vós enfermo, sofrendo?
faça a oração. Está alguém? Cante louvor. O versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e este faça a oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Versículo 15. E a oração da fé salva o enfermo, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Aí ele vai agora um pouco mais adiante, no versículo 16, quando ele diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Bem, como se trata de ministração de unção, de ungir, por misericórdia do Senhor, eu nasci e cresci neste Evangelho, eu sou oriundo da Assembleia de Deus, e eu vim crescendo vendo esses tipos de liturgia, esses tipos de procedimentos na igreja, e às vezes eu ficava sem entender, porque na minha imaturidade eu me perguntava: mas por que óleo? É porque, às vezes, na minha época, quando eu era criança, a gente estava passando mal e às vezes o nosso pastor dava aquela colherinha de óleo para a gente beber, e eu ficava pensando: mas por quê? Por quê? Mas a oração, a Bíblia relata que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E o que me chama a atenção, que me deixa muito à vontade para falar com você, que é inútil você dizer para mim: pastor, eu tenho fé, quando você não tem atitude. É inválido, porque a fé é precedida da atitude. A Bíblia diz que a falta de fé é abominação, a falta de fé é pecado. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Que impressionante! Mas a palavra, ela vem falando aqui em Tiago 5, no versículo, eu comecei a ler a partir do 12, né? Estar alguém entre vós, no versículo 14, doente, chama os presbíteros da igreja e este faça a oração sobre ele, ungindo com óleo. Mas quando eu analiso este homem chamado Jesus, que veio ao mundo 100% homem, 100% Deus, ele realizava os milagres e dizia: olha, a sua fé. Quando eu falo que não adianta eu ter tanta fé e não ter atitude, porque tem coisas que é necessário que você faça, e o que você pode fazer, Deus não irá fazer por você. Às vezes eu falo com algumas pessoas que eu dobro o meu joelho e peço a Deus para mandar o anjo nos lugares aonde eu não posso ir.
Porque há uma corte angelical sobre a minha pessoa, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, é muito cômodo para mim, é muito confortável eu sentado no meu sofá da minha casa, então dobrar o meu joelho no sofá da minha casa e pedir a Deus, Deus manda um anjo lá no hospital, quando eu posso ir lá no hospital. Quando eu posso estar naquele local. Então, se eu posso estar naquele local, eu tenho consciência de que eu sou um anjo enviado por Deus naquele lugar. E a minha mão está cheia de bênçãos, e tudo que eu tocar vai ser abençoado, porque as minhas mãos estão cheias de bênçãos. Agora, quando eu não posso, eu peço, Deus, envia um anjo. Eu posso orar aqui e Deus fazer acontecer lá no Iapoque. Eu posso orar aqui e Deus fazer acontecer lá nos confins da terra, porque esse Deus, Ele é o único que em toda parte está ao mesmo tempo. A propósito, eu estou aqui agora e não sei do seu dilema. É óbvio que eu vou orar, não te conheço, você não me conhece, eu não estou te vendo. De repente você está me assistindo, está fazendo um pedido para Deus neste momento. Eu vou orar aqui e Deus vai te abençoar aí. Eu vou orar aqui e Deus vai lançar esses demônios por terra aí dentro da sua casa. Eu vou orar aqui e Deus vai realizar um milagre na sua vida, dentro da sua casa. Mas eu vou pedir a Deus para mandar um anjo aonde eu não posso ir. E o momento que Ele preparar para mim, se você quiser, eu vou estar junto com você e vou te abraçar e dizer, olha, nós vencemos em Cristo Jesus. E a palavra vem dizendo assim: estar alguém entre vós sofrendo, faça oração. Estar alguém alegre, cante louvores. Estar alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e este faça a oração sobre ele, ungido com óleo, em nome do Senhor. A oração da fé sara o doente. Então você está enfermo, você chama o presbítero da igreja e ele vai orar por você. Ele vai unir a fé dele com a sua fé. Não adianta o presbítero ter fé e você não ter. Você vai ser curado por causa da sua fé. O milagre vai ser realizado mediante a sua fé. Mediante a sua fé. E o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, seriam perdoados. Bem, eu posso abrir aqui um ênfase e fazer uma colocação. Porque muitas enfermidades são por consequência do pecado. Existe enfermidade por consequência do pecado, mas também existe enfermidade permitida por Deus, provando a sua fé. Independente de que a enfermidade seja por pecados cometidos, que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário nos purifica de toda impureza, de todo pecado, nos deixando apto para toda sorte de bênção. Jesus cura a enfermidade por consequência do pecado, como também Jesus cura a enfermidade por consequência de uma prova, uma permissão de Deus para provar a tua fé ou te levar a um nível mais elevado. Jesus cura. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Aqui, as igrejas modernas ignoram esta passagem. Quando Adão desobedeceu a Deus, ele descobriu que ele estava literalmente despido.
E ali ele estava nu 2 vezes. Ele estava despido e estava desprovido de Deus. Porque através da sua desobediência, a aliança com Deus foi rompida. E ele descobre que estava nu. E o diabo coloca nele uma vergonha. E ele vai e se esconde. É exatamente o que acontece nos dias atuais. Eu gostaria que você, que está me ouvindo, me dissesse, nesta terra em que nós vivemos hoje, quem é perfeito? Quem é perfeito? Porque o único perfeito que eu tenho por consciência, Jesus, Deus, por meio de seu Filho amado Jesus. Eu estou ministrando nesta noite essa palavra para você, atraindo a presença de Deus dentro da sua casa, através desta live, porque eu tenho áreas pendentes na minha vida, e Deus vai te abençoar por misericórdia dele. Porque todos que alcançam a estatura de um varão perfeito, Deus o toma para si. Deus leva para si. Neste mundo que estamos vivendo, apontamos e somos apontados. Aprendemos com os erros uns dos outros. É assim, a vida é assim. Mas a Bíblia, ela é muito enfática quando ela diz: aquele que está em pé, cuide-se, para que não caia. Ela está dizendo para mim que se eu estou em pé, eu estou vendo os outros caindo, para mim tomar cuidado, para não cometer aqueles erros. Porque enquanto pulsar o meu coração, eu estou sujeito à queda. Não adianta você bancar uma de bonzão. Você vê na mídia quantas pessoas, quantos homens de Deus, quantos homens que eram idolatrados, cheios de seguidores, e hoje é escândalo. Profanou o Evangelho, escandalizou o Evangelho do Reino de Deus, e a Bíblia diz que o escândalo é inevitável, porém, ai daquele que por ele vier o escândalo. A Bíblia fala dessa maneira. Mas um momento de fraqueza, muitas das vezes assegurado, abordando a sua própria confiança, assegurado que ele seria capaz, e Satanás vem então à queda. Eu aprendi uma coisa: eu não tenho medo do diabo. Quero que todo o inferno tome ciência disso. Não tenho medo. Porque eu sei em quem eu tenho confiado. Mas subestimá-lo, não. Porque não tem bonzão. Qualquer um que entrar no ringue com o diabo perde. Qualquer um que entrar no ringue com o diabo vai perder. Mas se você entrar no nome de Jesus o Nazareno, a sua vitória está garantida em Cristo Jesus. Então é necessário que estejamos resguardados em Cristo Jesus. Quando eu falo estar resguardado em Cristo Jesus, é todos os dias se revestir das armaduras de Deus. Então, o que acontece hoje
na atual conjuntura, por que há uma imensidão de pecados debaixo do tapete dentro das igrejas? Por que hoje, nos dias de Santa Ceia, não se pedem mais perdão? Por que está acontecendo hoje na atual conjuntura? Porque Satanás induz o homem ao pecado, e quando o homem é induzido ao pecado, ele realiza o pecado, comete o pecado, Satanás coloca nele uma vergonha. Você vai pedir perdão, o que o seu pastor vai falar? Você vai perder o conceito? O que a igreja vai falar? O que vão falar de você? E o pecado é encoberto. Alguns que dizem ter temor de Deus, alguns que dizem temente a Deus, falta uma Santa Ceia, falta 2 Santas Ceias, e na terceira Santa Ceia ele chega como se nada tivesse acontecido, participa da Santa Ceia e volta à sua vida normal na igreja, aí sobe no púlpito, prega, canta, dança, sassarica, e assim sucessivamente, como se nada tivesse acontecido, entrega a profecia, entrega a revelação, ora para os enfermos, e faz e acontece, e Deus me usa, Deus é comigo, e assim sucessivamente, como se tempo apagasse o pecado. Mas não é isso que está dizendo aqui, não foi isso que eu li para você. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. É isso que a palavra está falando. A Bíblia não está dizendo, dá um tempo, dá uma trégua, porque tempo não apaga pecado. O pecado inconfessado está na memória do diabo para o dia do juízo final. E a palavra está recomendando isto. É claro, eu queria até falar sobre a unção. Eu queria falar sobre a unção, mas o Espírito de Deus está me trazendo para este assunto, que de repente você está condenado à morte, você está no bico do urubu por causa do pecado. Confessa o pecado e recebe a cura, recebe a libertação em nome de Jesus. Rompe essa legalidade. Não se preocupem com o que alguém vai pensar, porque ninguém vai dar conta de você diante de Deus. É você que vai ter que prestar conta dos seus atos diante de Deus. Então defenda a salvação da tua alma. Pastor, eu estou acordado agora porque eu não estou conseguindo dormir. Ok, você está acordado agora porque Deus quer te dar este alerta. Deus está te sacudindo. Ele quer curar a sua enfermidade, Ele quer perdoar os seus pecados, Ele quer fazer você prosperar, Ele quer arrancar você dessa miséria, Ele quer arrancar você dessa crise conjugal. Ele quer mudar a história da sua vida. Mas siga os conselhos do Mestre. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito poder por sua eficácia a súplica do justo. A oração do justo pode muitos em seus efeitos. Aí ele ressalta que um homem que não era diferente de nós, só que viveu em tempos passados e hoje dorme no Senhor, como daqui a pouco todos nós também dormiremos no Senhor. Porque esta é a razão, porque a única
a única coisa que o ser humano tem por convicção de certeza é que um dia ele vai descer à sepultura. Como os nossos antepassados que fizeram acontecer, mas aonde eles estão? Todos se foram, como nós também iremos. Então, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Elias, ele não era diferente de nós. Se você for fazer uma análise, uma caminhada a trajetória de Elias, você vai encontrar Elias um dia deprimido. Você vai encontrar ele profetizando, desafiando 450 supostos ídolos, mais 400 profetas, 450 profetas de Baal, 400 supostos ídolos, mais 450 profetas de Baal, matando todo a espada, e você vai encontrar ele correndo de uma mulher. Com medo de uma mulher, ele mata 850 e fica com medo de uma mulher. Sabe por que isso, irmão? Porque Elias era homem como nós. Daqui a pouco você vai encontrar Elias pedindo a Deus a morte. Então, irmãos, não é diferente. Mas ele orou ao Senhor, e por 3 anos e 6 meses não choveu. O mesmo Deus que respondeu a Elias é o Deus que responde a nossa oração. O mesmo Deus que estava com Elias lá naquele ato é o mesmo Deus que está nesse lugar, é o mesmo Deus que está dentro da sua casa. Eu declaro esse Deus dentro da sua casa agora, administrando essa situação. E orou de novo. E o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém converter, sabei que aquele que converter um pecador dos seus caminhos errados salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecado. Estamos falando de batalha espiritual, estamos falando de libertação. Nós viemos desencadeando esta conversa convosco. Espero que tenha sido de grande eficácia para você. Estaremos na próxima terça-feira conversando com um episódio diferente, que vai ajudar você bastante. E eu convido você a participar conosco. Um pedaço da história de um pastor. Porque muitas das vezes acha que apacentar é simplesmente estar atrás de um púlpito falando para uma multidão. Muitas das vezes se entende que apacentar é todo mês pegar um salário e dizer que está apacentando. Muitas das vezes se entende que ser pastor é ostentar um título porque fez alguns cursos de teologias e comprou uma carteira, e vai muito além do que você possa imaginar. E nós estaremos na semana que vem, se Jesus não arrebatar a igreja ou me chamar para a eternidade, abrindo com o primeiro episódio a história de um pastor, baseado em fatos reais.
Você é o nosso convidado. Que na noite de hoje, Deus Pai, na pessoa do Espírito Santo, conceda-lhe o que deseja o seu coração. Davi, escrevendo, diz: descansa no Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele fará cumprir o que deseja o seu coração. Sendo esta a vontade dEle. Eu quero orar com você. Se você me permite, eu quero orar com você. Estamos à vossa disposição. Deus não me trouxe a esta cidade de Resende para coisas pequenas. Estou aqui para coisas grandes, porque o meu Deus é grande. O que está roubando a sua paz? O que está tirando a sua alegria? Você quer falar com Deus agora? Eu quero te levar a um desafio. Você quer falar com Deus agora? Quer falar? Esta é a sua oportunidade. Oramos a Ele. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, grande é o Shaddai, leão da tribo de Judá, dentro da consciência de que não é pelo muito falar que serei ouvido, rendo-me a Ti em gratidão e em louvor. Quero bem dizer ao Senhor, porque o Senhor vive e reina para sempre. A honra, a glória, o louvor e toda adoração é para o Senhor. Se permita, ó Deus, nesta hora, eu rogo ao Senhor por esta vida. Quem sabe está com a mão no celular agora, recebendo esse toque do Espírito Santo. Senhor, eu quero interceder por este homem, por esta mulher. Eu quero clamar ao Senhor nesta hora, por essa pessoa que no dia de hoje está em um conflito pessoal, porque uma força está dizendo para ele ou para ela que a vida não tem mais sentido. De repente, por alguém que se foi. De repente, por alguém que está chantageando. De repente, por uma enfermidade proveniente de uma maldição que foi lançada sobre ela. E ela está se entregando, dizendo: eu não aceito o tratamento, dizendo: eu vou ficar aqui até que a morte me chame. Senhor, arranca dessa pessoa esse demônio chamado covardia e coloca nele a ousadia para lutar. Pelo menos, se descer à sepultura, não descerá como um covarde, mas descerá lutando pela vida. E eu profetizo o espírito de vida agora nessa pessoa. Ó Deus de Israel, ó grande El Shaddai, ó leão da tribo de Judá, o Senhor é o médico por excelência. Senhor, eu quero entregar nas tuas mãos todas as pessoas que estão no momento acometidas dessa maldição chamada Covid. Pai, eu estou colocando em tuas mãos, aprisiona os demônios da morte que está fazendo um arrastão na humanidade. Eu quero proteger crianças, jovens, adolescentes, adultos e anciões. Pai, em nome de Jesus o Nazareno, entra em cada hospital. Entra, Senhor, em cada leito do hospital agora. Pai, em nome de Jesus o Nazareno.
Eu quero colocar em tuas mãos, Senhor, todos aqueles incrédulos que não crê no sobrenatural, porque o Senhor não vai deixar de operar por causa de alguém que não crê. O Senhor é Deus, e igual a ti não há outro. Pai, em nome de Jesus, entra, Senhor, em cada lar, leva a paz nos lares agora, leva a paz, Senhor, nas famílias, os lares em conflito, quantos lares sendo destruídos, quantos casais se separando, quantos filhos sendo criados sem a presença paterna, quantos filhos sendo criados de repente sem a presença materna, quantos filhos desprezados, quantos estão agora, Senhor, pelas sarjetas, quantos, Senhor, estão agora nos albergues. Eu estou colocando em tuas mãos agora, Senhor, entra, Senhor, nos presídios agora. Eu estou colocando em tuas mãos, liberta, Senhor, quantos estão no mundo da prostituição, da magia negra, das drogas, e o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que sara. Senhor, tenha misericórdia, inclina os teus ouvidos à oração que faço neste lugar. Vai no lar dessa pessoa que está agonizando agora, vai no lar dessa pessoa que está em depressão agora. Pai, em nome de Jesus, leva a liberdade, pelo amor que é em teu nome. Senhor, eu estou pedindo ao Senhor para mandar os teus anjos aonde eu não posso ir. Eu estou pedindo ao Senhor para mandar os seus anjos fazer o que eu não posso fazer, porque a tua palavra diz, aleluia, que nós somos teus servos e os anjos são teus servos, e os anjos estão, aleluia, a teu serviço a respeito de nós. Pai, em nome de Jesus do Nazareno, Senhor, eu quero entregar, Senhor, cada pastor em tuas mãos. Quantos estão conduzindo a tua obra de qualquer maneira, e a tua palavra diz que maldito, outra vez digo maldito, maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Quando eu falo desta maneira, ó Deus, eu não estou falando por aqueles que fazem a tua obra relaxadamente, por não consciência, eu estou falando por aqueles que estão negligenciando a tua obra. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar nas tuas mãos a Baixada da Olaria, eu quero entregar nas tuas mãos a Itapuca, eu quero colocar em tuas mãos, Senhor, a cidade Alegria. Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos, Senhor, o Rio de Janeiro. Eu quero colocar em tuas mãos a nossa nação. Pai, que haja paz em Israel, que haja paz em Israel. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Quando vamos declinar a cabeça no travesseiro, permita que tenhamos a melhor noite de todos os tempos, que venhamos desfrutar dos nossos merecidos descansos, em nome de Jesus, que é para todos sempre. E assim, meus queridos, que Deus continue abençoando nossas vidas, e até terça-feira, se assim Deus o permitir. Muito obrigado pela vossa companhia. Foi uma honra estar convosco.